Boa noite, bem-vindos. Vamos para uma aplicação prática da radiestesia. Vamos unir então radiestesia com florais de Bach. Você que trabalha com terapias holísticas, ou mesmo que já faz algum tratamento, que leu alguma coisa sobre Reiki, acupuntura, essa gama de ferramentas que nós temos, já deve ter ouvido falar nos florais. São uma terapia vibracional, muito útil, muito interessante, mas que exige disciplina, que exige um certo compromisso com o tratamento. Sempre digo que trabalhar com florais é como tomar um antibiótico. Você tem que ter hora, você tem que ter momento, tem que respeitar os horários, porque senão não vai funcionar. E caso você tenha um pouco de curiosidade, você queira verificar como é que funcionam os florais, para que serve, fazer de você mesmo um laboratório de experimentos. Então, nós temos aqui, munidos de algumas ferramentas de radiestesia, uma oportunidade interessante de você ter os florais e experimentar em você mesmo e observar as reações, observar a atuação do floral. Qualquer floral, pessoal, certo? Eu vou dar um exemplo aqui de um floral de Bach, mas pode ser o floral do Saint Germain, o floral da Amazônia e outros tantos sistemas de florais que tem por aí. São muito interessantes. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um gráfico radiestésico chamado de decágono duplo, que é este aqui. Temos um outro modelo e aqui também um outro modelo. Nós vamos precisar também de um relógio radiestésico, um pêndulo, um lápis 2B, um papelzinho para fazer o testemunho, de preferência um pouquinho mais grosso, cortado direitinho, redondinho, ou quadradinho, retangular, não tem importância. E de alguma referência, algum livro que vocês tenham aí, alguma informação em site da internet sobre floral de Bach, vocês vão escolher algum que vocês queiram experimentar. Eu recomendo também que se monte uma pequena tabela para que se anotem os efeitos, para anotar o dia que começou a tomar o floral, o dia que terminou, quantas doses e assim por diante. Vamos precisar também de um copo d'água, plástico ou de vidro, com água mineral, certo? E aqui eu coloquei 50 ml. 50 ml é demais até. 20, 30 ml já são suficientes. Mas 50 ml para mim está bom, para fazer essa experiência. Eu escolhi o Gentian, um floral de Bach, Então eu vou construir o meu testemunho com o nome do floral, a referência dele e a quantidade de água. Então eu vou fazer 50 ml, então eu tenho um copo com 50 ml, certo? O Gentian é um floral indicado para quem está com algum problema de depressão com uma causa conhecida. A pessoa sabe o que está incomodando ela, está se deprimindo com aquilo, está se sentindo mal, uma tristeza muito grande, alguma coisa assim. Então, o Gentian vai nos auxiliar, vai nos ajudar. Certo? Vamos puxar um pouquinho para cá, vamos puxar um pouquinho para cá. Nós temos aqui 3 modelos de decágono. Vamos abrir um pouquinho a perspectiva. Esse é um decágono feito em papel A4, impresso em jato de tinta. Esse aqui é um decágono duplo feito em PVC, com uma impressão de melhor qualidade, impressão a laser. PVC de 3 milímetros, bem mais grosso que esse papel. E aqui nós temos um quase que para uso profissional, Um decágono duplo também em PVC de 5 milímetros, bem mais pesado, com bastante massa. Qual a diferença disso,
Bom, como é um exemplo para você conhecer, para você experimentar o floral, uma terapia vibracional, e você não quer gastar comprando um gráfico em PVC, você pode conseguir na internet um gráfico, imprimir na sua própria casa, numa folha de papel A4, e pode usar da mesma maneira. Nós vamos ver o que vai importar. Com o relógio, nós vamos determinar o tempo que você vai ter que deixar no gráfico para que aquela água se torne um floral, né? Para que ela fique, como a gente diz, impregnada com a vibração do floral. Então nós vamos usar um relógio radiestésico. Se você também não tiver o relógio, não tem problema. Você vai, por tentativa e erro. Nós vamos precisar de um pêndulo para usar junto com o relógio para determinar o tempo de permanência no decágono, ou então o pêndulo também vai nos permitir verificar se já está impregnada a água com a essência floral. O lápis é para escrever no papel, certo? O grafite deixa uma camada mais densa no papel do que a tinta. Então ele vai se tornar um testemunho mais eficiente, certo? O livro é para você consultar o floral que você quer, ver qual o floral que você vai experimentar, né? E conhecer um pouquinho mais sobre ele. Também é dispensável, você pode fazer pela internet. Legal. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o papel com o nome do floral, o sistema que ele pertence, a quantidade de água no decágono, e vamos colocar o potinho de água com a mesma medida que você mencionou. Você vai colocar ele dentro do decágono duplo, certo? Ok, uma breve pausa e voltamos. Então nós vamos colocar no decágono a água e o testemunho. Com o pêndulo, nós vamos verificar, e com o uso do relógio, quanto tempo vai levar para que essa água fique impregnada com a vibração daquele floral. Certo? Então você vai ter que pendular numa escala, né, de 0 a 10 dias ou de 0 a 12 dias para verificar o tempo que vai levar. Ok. Se você não tiver o relógio radiestésico, não tem problema. Você vai colocar a água junto com o testemunho para valorizar, e todo dia você vai pegar o pêndulo e você vai lá e vai perguntar: esta água já está impregnada com a essência floral? Não. A resposta foi não. Ok. Por quê? Porque nós acabamos de colocar, certo? Qual a diferença do decágono de 5, de 3 milímetros, de 1 milímetro ou de uma folha de papel? O tempo que vai levar para que a água fique realmente impregnada com a essência. Vamos supor que você fosse utilizar a folha de papel. Você vai verificar com o relógio, ou vai verificar dia a dia, e você vai ter alguma coisa aí como em torno de 2 a 3 dias, talvez até 4 dias, para que a essência floral fique impregnada. Quando você usa um gráfico em PVC, com uma massa maior, né, com um peso maior, esse tempo vai ser reduzido aí para algo em torno de 2 dias, 1 dia e meio. Usando um gráfico desses de 5 milímetros, com certeza você vai ter um tempo de menos de 1 dia e você já vai ter floral pronto para ser utilizado. Qual o impacto disso, né? Se você pretende usar um pouquinho mais profissionalmente, vale a pena investir num gráfico melhor, porque você vai levar menos tempo para preparar a dosagem de floral para um cliente, ou para um amigo, ou para um familiar.
Como é para você fazer uma experiência, tanto faz a folha de papel quanto o gráfico menorzinho, os dois vão funcionar. Certo? Então, é um processo bem simples, bem prático, pode ser utilizado qualquer floral. Quanto maior a quantidade, mais tempo terá que ficar no gráfico. Então, não adianta preparar quantidades muito grandes. Como a gente toma aí em torno de 4, 5 gotas de cada vez, toma-se pouquinho, prepara-se o suficiente, certo? Para se ter a vivência, para se ter a experiência do floral. Água, de preferência água mineral, né, sem gás, tá? Porque para durar um pouquinho mais. Enquanto estiver sendo impregnada, deixe aberto o copinho, não tampa. Deixe num lugar em que não pegue muita poeira, que não pegue muita sujeira, que não tenha outra vibração. Por exemplo, não dá para colocar em cima da geladeira. A geladeira tem uma vibração de 60 Hz ali que influencia, né? Nós estamos trabalhando com vibração. Então, qualquer vibração diferente vai acabar tendo algum efeito sobre o nosso futuro floral, certo? Coloque numa sala reservada também, que as pessoas não entrem, não mexam, e não influenciem, não carreguem com a sua própria energia, né? Com a energia da sua descrença, não influencie também a formação ali, a impregnação da água com o floral. Então, procure um lugar mais reservado para fazer esse trabalho. Depois que estiver pronto, você pode tirar e guardar num vidrinho fechado. Aí sim é interessante, até para usar aos poucos, né? Para não contaminar, não sujar, não cair nada dentro que vai estragar o seu floral. Ok? Vamos revisar então. Nós precisamos de um papel com o nome do floral, o sistema e a quantidade de água. Um potinho, um copinho com a mesma quantidade mencionada aqui. Um gráfico decágono duplo, desde um gráfico em papel, de preferência que não tenha sujeira, né? De preferência, esse meu aqui está um gráfico velhinho, que está ali só para exemplo mesmo, então ele tem que estar perfeitinho. O relógio, para que você verifique o tempo. O pêndulo, para utilizar com relógio. Um lápis para escrever. E se você não tiver um relógio, não tem problema. Você coloca lá o floral no decágono duplo e todo dia você vai lá, pega o seu pêndulo. Essa água já está impregnada com floral? Ok. Então, a água não está impregnada. Você passa mais 4, 5 horas, você vai lá, faz o teste de novo, até que vai chegar um momento em que o pêndulo vai dizer que sim, que já está impregnado, e aí você já vai poder tomar o floral que você resolveu experimentar. Quando eu trabalhava mais ativamente com os florais, eu comecei a fazer de mim mesmo um laboratório, né? Ou seja, eu pegava cada floral e experimentava ele individualmente, só o floral. Então, durante aquela semana, 2 semanas que durava o frasquinho, eu ia anotando as reações, anotando as percepções, para ter a vivência e para ter o conhecimento. Certo? Mas se você tem apenas uma curiosidade de testar tanto, né, a ação da radiestesia com os gráficos, quanto a ação de um floral construído dessa maneira, é interessante que você faça esse experimento e que posteriormente, de repente, você até compre um floral, um gentian, numa farmácia de manipulação da sua cidade e confronte, tome e confronte, né, as experiências que você teve, a vivência que você teve. É claro que serão momentos diferentes, situações diferentes, mas ainda assim você pode ter uma maneira de comparar a vivência. Terapia vibracional, gente, é extremamente sutil, é extremamente suave, então precisa de uma certa dedicação, uma certa atenção com o que se está fazendo. Ok? Então esta é uma aplicação prática com algumas ferramentas de radiestesia, os gráficos, o pêndulo, e nós teremos aqui em breve um floral que eu vou experimentar. Abri o livro ali,
ocasionalmente e saiu genteando. Então, em breve eu vou fazer a experimentação desse floral. Legal? Espero então ter colaborado ou suscitado pelo menos aí alguma curiosidade para que vocês experimentem essa ferramenta de terapia vibracional. Gratidão a todos e até a próxima.